Apesar de todas as limitações, deu-se um passo importante para a preparação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, com a vinda a Roma de uma delegação de Portugal para receber os símbolos da Jornada Mundial 2023. Um ponto de partida para uma nova etapa na preparação, e é sobre isso que queremos hoje conversar com o Dom Américo Aguiar, Presidente da Fundação Lisboa 2023. Boa tarde, obrigado por estar no programa 70x7. Apesar de tudo, diríamos, foi possível concretizar este passo à segunda. É verdade, o Paulo falava aqui há tempos, quando do convite para estar convosco novamente, e a saúde a todos, estão aí em casa, neste domingo de Cristo Rei. É verdade, era para ter acontecido no domingo de Ramos passado, infelizmente a pandemia não permitiu, e agora quase que voltava a impedir que acontecesse. Conversámos nessa altura. É verdade, e agora estamos a atualizar a informação. Mais de 1000 jovens estavam inscritos para participar nesta comitiva portuguesa junto do Papa, mas infelizmente a pandemia não permitiu e acabou por ser um grupo muito reduzido e representativo daquilo que é a juventude portuguesa, dentro das possibilidades atuais, cumprindo as recomendações quer das autoridades de saúde portuguesas, quer das autoridades de saúde italianas. E cá estivemos então para dar o pontapé de saída, como disseste, da organização da jornada. Este 2020 nós pedimos aos jovens que direcionassem o seu coração, as prioridades, as suas disponibilidades, os seus dons para acudirem àqueles que gritam bem fundo, os que sofrem mais esta pandemia, localmente, nas suas paróquias, nos seus movimentos, nas suas escolas, nas suas famílias, e por isso 2020 foi muito esta chamada imediata àquilo que são as necessidades à nossa volta. E temos esperança, muita esperança. Aliás, o Cardeal Tolentino fala-nos que é necessário redescobrirmos o poder da esperança, que essa seria uma oração global de toda a humanidade para o século XXI e, de facto, é essa a esperança que todos queremos também aqui vir beber junto da sede de Pedro, junto do sucessor de Pedro, que ele também nos contagia, não com o coronavírus, mas com a coragem, com a força, com a esperança, com a caridade, com a fé. E penso que foi essa a experiência que todos tivemos neste dia, de nos sentir confirmados, reforçados naquilo que é o grande desafio a todos os portugueses, de acolhermos centenas de milhares de jovens no verão de 2023, se Deus quiser. Apesar de tudo, este tempo, desde o Domingo de Ramos até hoje, não foi um tempo de paragem. Não foi, nós tivemos muito trabalho subterrâneo, digamos assim, discreto, com as autoridades, com a Presidência da República, com o Governo de Portugal, com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Câmara Municipal de Loures. Há muito trabalho que tem que ser feito, há muita relação interministerial que tem sido trabalhada discretamente e também há um conjunto de coisas que, entretanto, já foram divulgadas, seja o logo, que representa a identidade da jornada, quer seja o hino, que a seu tempo também será apresentado, e muitas outras coisas que significam a constituição dos grupos diocesanos, que nós chamamos CODES, Comitês Organizadores Diocesanos, dos grupos vicariais, que nós chamamos os COVES, Comitê Organizador Vicarial, e dos comitês paroquiais, os COPs. Ou seja, em todo o país estão a acontecer a concretização destes níveis diversos de organização da jornada, de maneira a que todos se sintam convocados, porque a convocatória não é só para os peregrinos jovens dos 14 aos 30, mas é 880, como ao tintim. Portanto, todos estão convocados, porque o desafio que temos pela frente só será possível se Portugal inteiro se sentir convidado e aderir à organização da jornada. Foi um tempo em que deu, então, para que, de facto, as bases da organização pudessem ser lançadas com mais solidez, pudessem chegar a mais gente. Sim, e mesmo assim os nossos telespectadores têm tido a sensação de saber a pouco, não é? Porque seja a questão do voluntariado, seja a questão da corresponsabilidade até da partilha material, há tantos dossiês que tivemos que os preparar como estrutura primeiro, antes de serem públicos para a população em geral e para aqueles que são os da primeira linha, não é? E este trabalho tem sido realizado, aliás foram criadas as equipas de trabalho, os 7 departamentos principais, rapidamente, um trabalha na pastoral, o outro trabalha no acolhimento dos símbolos e dos dias da pré-jornada nas dioceses, outro trabalha com a parte burocrática, outro com a logística pura e dura, outro com o financiamento, outro com a tesouraria e outro com as inscrições e a área internacional. Portanto, são 7 ministérios, digamos assim, em que foi preciso encontrar pessoas, foi preciso encontrar voluntários, e essas estruturas estão quase todas já
escolhidas, afinadas, para que, agora com este pontapé de saída do Cristo Rei, coroados com Cristo Rei do Universo, agora as coisas possam acontecer, se Deus quiser, de outra maneira, porque não sabemos se a pandemia nos vai fazer alguma partida novamente. E já agora aproveitava para dizer a todos os que nos veem que nós sentimos-nos portadores, junto da sede de Pedro, daquilo que são os sofrimentos, as lágrimas, as dificuldades, os problemas de tantos e tantos portugueses, de tantas e tantas famílias, e que fizemos comunhão na oração por todos aqueles que em Portugal certamente sentem vibrar o seu coração quando falamos de Pedro, quando falamos do Papa Francisco, quando falamos da sede de Pedro, e sentimos-nos portadores também dessa mensagem e queremos levar para Portugal a coragem, a força e a esperança desta visita que fizemos. Com esta passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude do Panamá para Lisboa, que fator é este de mobilização, não só de mobilização de jovens para a jornada, mas de mobilização para a causa que a jornada representa? Paulo, isto ainda vai ser uma partida seca, digamos assim, um tiro seco. Porquê? Porque o que estava previsto é que os símbolos chegavam a Portugal, iam para países de língua oficial portuguesa, depois pontualmente a Espanha, por ocasião do Chacobeu, em Santiago de Compostela, e depois vinham para Portugal para percorrer as dioceses. Ora, com a pandemia, como está, não é possível, porque a peregrinação dos símbolos implica muito pôr a mão, o toque, o estarmos todos uns com os outros em oração. E isso não é possível, nós não podemos convocar os jovens, nem a população em geral, para esse tipo de acontecimentos, porque seriam graves, não é? Nós sabemos que a presença nos templos, nas igrejas, para a oração, cumprindo as regras, tem tido muito sucesso, damos graças a Deus por isso, mas os símbolos implicam toque, e por isso, como implicam toque, temos que esperar que seja possível que isso aconteça. Por isso, os símbolos irão estar na Sé de Lisboa, na Sé Catedral de Lisboa, a partir do momento que cheguem a Portugal, e estarão lá à disposição de todos, até que a pandemia permita, até que as autoridades nos digam que já é possível a circulação dos símbolos, quer pelos PALOP, quer em Espanha, quer em Portugal, e até por outros destinos. Também há a ideia de visitar comunidades portuguesas no estrangeiro, Paris, Estados Unidos, sei lá, tantas e tantas comunidades portuguesas fortes que gostariam também de ter a visita dos símbolos, mas temos que ver o que é que a pandemia vai proporcionar. Mas mantém-se esse plano? Mantém-se o plano, só iniciar-se-á quando a pandemia permitir que isso possa acontecer. E nessa expectativa de que, com essa peregrinação dos símbolos, uma mobilização mais concreta possa acontecer? Nós acreditamos que a peregrinação dos símbolos, tal como aconteceu nos outros países, é como chegar o fogo à palha, não é? Ou seja, é um rastilho que espalha por toda a geografia, localmente, a alegria, a festa e da preparação da Jornada Mundial da Juventude. E nós precisamos muito disso, porque, como já dissemos das outras vezes, o importante da jornada não é aquela semana, é muito importante, mas o importante da jornada são estes anos de preparação. É a envolvência, é o convite, é o sentir cativar. São aqueles jovens que estão na fronteira ou até estão fora da realidade cristã católica e que se sentem cativados, se sentem curiosos para vir ao encontro deste movimento que o Papa proporciona, desde o São João Paulo II, e que, desta maneira, com a peregrinação dos símbolos, em Bragança, em Viana, em Coimbra, em Viseu, agora tenho que dizer todas, em Lamego, em Lisboa, no Algarve, em Beja, em todas as dioceses, nas ilhas e pelo mundo inteiro, acreditamos que a peregrinação dos símbolos é essencial para o sucesso pastoral da jornada também. Dom Américo Aguiar já o referiu, que as jornadas não são dirigidas só e exclusivamente aos jovens católicos, mas têm um leque muito abrangente. E esse é um propósito que marca a organização desde o seu início? Sim, nós temos nos documentos fundacionais da Jornada Mundial da Juventude, que é um evento da juventude católica, essencial, mas que não está fechado, ou seja, está de portas abertas. Aliás, nós ouvimos aqui, naquela igreja, na Basílica de São Pedro, o Papa João Paulo II, 16 de outubro ou 22 de outubro de 1978, a dizer: abri as portas do coração, escancarai as portas do coração a Cristo. E é este coração aberto que a Jornada Mundial da Juventude também significa para a juventude do mundo inteiro. E nós vivemos essa experiência muito recentemente, no Panamá, em janeiro de 2019, em que vimos o envolvimento de jovens de outras confissões religiosas e jovens de confissão religiosa nenhuma, que o importante é o espírito e a verdade com que cada um se disponibiliza a procurar e a encontrar esta relação com o transcendente e, neste caso, descobrir o rosto de Jesus Cristo no rosto dos irmãos e das irmãs com quem vai estar nesta experiência única que é a Jornada Mundial da Juventude.
que se prepara, lá está, para quem é crente, para quem não é crente, também para todos os grupos, para todas as sensibilidades católicas, para os diferentes estratos sociais. Sim, os valores, os alicerces daquilo que significa a Jornada Mundial da Juventude, esta matriz cristã, estes valores humanistas, são uma oportunidade única de, através da jornada, nós partilharmos aquilo que significa a humanidade que somos. Aliás, também foi daqui, de Assis, que o Papa nos enviou a encíclica, a nova encíclica, Fratelli Tutti, e não pode ser só palavras, não é? Tem que ser também gestos e concretização, e temos que acolher de braços abertos aqueles que são diferentes, aqueles que, porventura, por desconhecimento, às vezes resultavam em nós uma desconfiança, um pé atrás. Nós temos de ser os primeiros, de coração aberto, a acolher os irmãos e as irmãs, independentemente da geografia, independentemente das culturas, independentemente daquilo que, porventura, nos dividia, porque nós não estamos aqui para estabelecer muros nem divisões, mas a jornada é exatamente uma oportunidade única para a humanidade inteira gritar bem alto aquilo que são os valores que fomos construindo ao longo destes milénios. E se ela ainda não chega a todos, por que razões ainda assim acontece? Isto porque ouvimos até grupos no interior da Igreja dizerem que, até que não sabiam, por exemplo, que as coisas estão a acontecer, que passos é necessário dar para que, de facto, a informação chegue a toda a gente. Sim. E o envolvimento também. Sim, nós agora temos que equilibrar aqui esta nova descoberta daquilo que significa a informação circular nas redes sociais. Ou seja, nós em poucos meses, nesta pandemia, demos um salto de anos naquilo que significa uma conversão digital, de uma conversão aos novos mídia. E sem querer deixar ninguém fora, temos de ter esse cuidado. O que é certo é que aquilo que significa comunicar a Jornada Mundial da Juventude tem que ter da nossa parte a preocupação de uma inclusão total. E estou-me a lembrar até de um dossiê que temos estado a tratar, que não é visível ainda, mas temos de estar a tratar, que significa do acolhimento daqueles que têm necessidades especiais, vulgarmente, que nós dizemos, com portadores de deficiência, não é? Nós temos consciência que alguém que seja cego, que seja surdo, que tenha um problema físico, que tenha uma necessidade de acompanhamento especial, porventura se sente, até esta altura, não se sente convidado nem convocado para aquilo que significa a jornada. Nós temos consciência disso, mas estamos a trabalhar de maneira a que todos se venham a sentir cativados e convidados e integrados naquilo que significa a organização da jornada. Mas pedimos-lhes desculpa e perdão porque não conseguimos corresponder à mesma velocidade daquilo que é o anseio e a ansiedade de todos aqueles que se querem sentir parte da organização da jornada. Mas se Deus quiser, se a pandemia há de também proporcionar isso, quando ela se for embora, em meados do ano que vem, se Deus quiser, com a chegada da vacinação, havemos de conseguir concretizar aquilo que é o nosso desejo de uma comunicação que ela seja também totalmente inclusiva e que chegue ao interior do país e a todas as realidades das nossas comunidades eclesiais, porque nós queremos, no fim da jornada, que a Senhora Maria da aldeia de França, a algures em Bragança, perto de Rio do Honor, ela também saiba da organização da jornada e se sinta implicada e cativada e convocada a participar a partir da sua terra, ou mesmo em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude. E com esses também todos aqueles grupos que possam estar mais à margem e rapidamente pensamos no mundo das prisões, no mundo dos hospitais, enfim, tantos mundos onde a jornada também quer chegar. Sim, nós temos, aliás, com a ajuda de com os tais departamentos que nós fomos criando, temos descoberto como é que eu ia dizer, uma diversidade tamanha de áreas pastorais que levantam o dedo a pedir da nossa parte que possamos corresponder. E daí que também, semanalmente, mensalmente, sentimos necessidade de alargar os grupos de trabalho para poder corresponder a tudo, porque é assim, a organização da jornada, em muito boa parte, é feita de voluntariado, não é? E, portanto, nós temos de ter consciência daquilo que são os nossos limites. Mas também aprendemos no Panamá que tudo há de acontecer quando nós nos convencermos que somos limitados e, a partir daí, Deus acontece. Ora, o que eu peço a cada uma destas áreas pastorais, como elencaste, das capelanias prisionais, hospitalares e de tantíssimas realidades pastorais que até porventura não estamos a ter lembrança, que também se façam presentes e que se disponibilizem para que possamos articular ainda melhor aquilo que é a comunicação da jornada. Nós estamos a aprender,
nós também estamos a aprender. Nós não somos doutores da lei nem especialistas em coisa nenhuma. Nós estamos a aprender a fazer uma coisa que nunca foi feita no nosso país. A Jornada Mundial da Juventude equipara-se à organização dos Jogos Olímpicos e, por isso, é uma organização que implica a colaboração e a participação de todos. Eu peço, mesmo àqueles que sejam mais envergonhados ou mais fechados, mais reservados, que se manifestem, que nos apresentem, que provoquem, não é? Mesmo que às vezes possa ser, doloroso para nós a insistência ou porventura a maneira como as coisas nos chegam, é importante fazerem-nos sentir e fazerem-nos descobrir urgências e emergências que existam em áreas diversas do território ou da pastoral, que porventura nós não nos lembramos. Porque dizer isso no verão de 2023 é tarde, não é? Convém que seja dito antes. Num registro mais pessoal, talvez, pedia-lhe, Dom Américo Aguiar, para recordar esse tempo em que foi necessário adiar tudo. A palavra cancelar não esteve cá presente, mas era preciso adiar. Na altura, o que é que isso provocou? Desânimo no percurso, a aventura já é grande, esta de preparar uma Jornada Mundial da Juventude, com estes percalços todos pelo meio, torna-se mais difícil? Tem sido difícil naquilo que é a gestão das expectativas das equipas. Aquilo que me já disseste agora, há uma grande expectativa de parte de quem está fora, não é? Mas há uma grande expectativa de quem está dentro. E este permanente adiar, do para-arranca, do adia, do não faz, do cancela, tem criado nas equipas uma gestão de ansiedades e de dificuldades muito significativa, não é? E nós temos tentado também, com oração e com compreensão de todos, a diminuir um bocadinho os níveis de stress e de conflito que esta situação tem levado a criar dentro da organização, mas que faz parte, nós somos humanos e por isso o ideal era que as coisas fossem de outra maneira, mas também estamos a aprender e estamos a crescer naquilo que é a preparação de um evento desta dimensão, num contexto de pandemia e de tantas indefinições quanto àquilo que é o dia-a-dia, não é a médio e longo prazo, é o dia-a-dia do acontecimento das coisas. E já agora também, pessoalmente, eu penso que quem nos está a ver também compreende e, apesar do contexto ser diferente, mas daquilo que significa as nossas IPSS, as nossas misericórdias, os nossos hospitais, as famílias, os tratadores informais, as escolas, os professores, os educadores, todos aqueles e aquelas que estão na linha da frente, os bombeiros, os médicos, os profissionais, uma palavra, naquilo que dissemos no início, não é? De trazermos até junto de Pedro a oração, o pedido de força, de coragem, de fé, de esperança, naquilo que significa exatamente isso, a gestão das ansiedades, porque eu fui aprendendo que nestes meses que o tempo da medicina, o tempo da ciência, o tempo dos mídia e o tempo da ansiedade de cada um não coincidem. Não é? E por isso, esta gestão de expectativas de cada uma destas áreas é um dos motivos de maior sofrimento para quem tem que tomar decisões, seja no contexto da Jornada Mundial da Juventude, seja no contexto de tantas e tantas instituições, e nós temos que homenagear tantos homens e mulheres voluntários ou trabalhadores formais, do serviço público ou privado, das misericórdias ou do terceiro setor social, tantos homens e mulheres que todos os dias decidem na tentativa de fazer o melhor. Mesmo que às vezes a percepção pública seja que a decisão não foi a melhor, mas o que pedíamos a todos é que sejamos capazes de unir neste tempo e a avaliação e os juízos deixá-los lá para a frente, para sermos capazes de ultrapassar com maior rapidez esta pandemia e que quer a jornada, quer tantos outros projetos de tantas outras instituições eclesiásticas e civis possam acontecer da melhor maneira. Como é que tem acontecido o relacionamento com os serviços aqui do Vaticano? E acredito que seja um dossiê que vai estar permanentemente aberto até 2023, esta preparação em conjunta da jornada com os serviços do Vaticano. É assim, as coisas têm... Eu não sei não sei quem é que está a aprender com quem, não é? Nós estamos a aprender os nomes, os corredores e os contactos. E da parte da Santa Sé também estão a aprender a lidar com portugueses, não é? Nós sabemos que a relação com a Santa Sé já é pentasecular ou mais, muito mais, aliás, não é? Vai ao berço da nossa nacionalidade, mas sabemos muito bem que os protagonistas de cada tempo, que estas coisas dependem muito das relações, muito dos contactos, e nós temos feito por isso, temos usado aquilo que é uma marca portuguesa, da hospitalidade, do acolhimento, do trato fraterno, para que as coisas também aconteçam, menos papéis, menos burocracia e mais relação, conhecimento, porque estamos todos a trabalhar para o mesmo. Nós não podemos esquecer que a Jornada Mundial da Juventude é do Papa.
não é? E quem governa essa circunstância é o dicastério, não é? E a diocese que organiza no terreno o acontecimento é Lisboa, no contexto daquilo que é a Conferência Episcopal e o conjunto das dioceses portuguesas. E há de ser do conjunto de todos estes intervenientes que faremos certamente a melhor Jornada Mundial da Juventude alguma vez feita e legaremos à próxima sede também uma experiência nova com a avaliação que queremos e desejamos que seja positiva de todos os participantes. Na sociedade portuguesa, nas autoridades, vai sentir também esse envolvimento. O possível, porque acredito que o tema da jornada, se não ficou, enfim, se não passou para o segundo lugar, tem pelo menos muitos outros dossiês à frente. Não é? Nós temos tentado, às vezes até com alguma incompreensão, nós temos tentado partilhar com o conjunto da Igreja em Portugal aquilo que significa uma coisa fundamental. A Jornada Mundial da Juventude em Portugal ou noutro país qualquer não se faz sem a colaboração direta das instituições do Estado, seja qual for o nível da organização. E nós temos que agradecer muito àquilo que é e que tem sido o empenho diário, mensal e permanente do Sr. Presidente da República. Aliás, trouxemos uma mensagem do Sr. Presidente da República para o Santo Padre, daquilo que tem sido o empenho do Governo. O Governo tem sido inexcedível com todo o apoio que nós temos manifestado ou partilhado em tantas e tantas circunstâncias no tal trabalho subterrâneo que temos vindo a realizar, e as câmaras municipais de Lisboa, de um modo especial, onde acontecerá uma boa parte da jornada e uma parte daquilo que significa também a Câmara Municipal de Loures. Estamos muito gratos àquilo que tem significado um acolhimento total, transversal, de todas as áreas de governo, de institucionais, desde a Presidência da República até à realidade autárquica do nosso país. E isto acontece também temos informação, em todo o país, porque os tais níveis diocesanos, as dioceses, têm pontualmente contado e estão a trabalhar também com muita, não saber muito bem como, aquilo que significa preparar o futuro da jornada. O acolhimento de jovens estrangeiros nas dioceses significa nos municípios portugueses, e também sabemos de muita autarquia, muita junta de freguesia que tem manifestado disponibilidade e empenho e dedicação para que a jornada possa também acontecer. Nós não podemos esquecer que estas centenas, milhares de jovens que vão participar na jornada serão todos embaixadores de Portugal. Ou seja, a marca Portugal vai ter nestes jovens personificada em potência a possibilidade, se a experiência for boa, e nós queremos que seja, de serem embaixadores da marca portuguesa. E depois desta crise em que o turismo está a levar um soco no estômago, lembro-me da minha Torre dos Clérigos e do meu Porto, do tanto sofrimento que certamente esta crise está a gerar, e no país todo, no setor do turismo, no setor dos serviços, nas micro, médias e pequenas empresas. Estamos com todos, solidários com todos, mas acreditamos também que a jornada possa ser uma alavanca naquilo que significa a retoma do turismo, porque estas centenas de milhares de jovens, segundo os estudos das jornadas anteriores, eles voltam ao país, eles trazem a família e trazem os amigos. Por isso, multiplicamos por cada jovem uma imensidão de pessoas que certamente depois poderão vir visitar a Lisboa, o Porto, Fátima, Braga e tantas outras dioceses, tantas outras cidades, Portugal inteiro. Cumprida esta fase, portanto, acolhidos os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, o que é que espera do Américo Aguiar agora para o dia de amanhã, para o tempo que aí vem? Bem, nós agora é aquilo que o Papa nos pede e nos diz, é sermos capazes de vencer todos os obstáculos e todas as inércias que a pandemia tem gerado à volta desta realidade e de tantas outras. Ou seja, nós não podemos esquecer as recomendações que nos são feitas, nós não podemos esquecer todos os cuidados a ter em todas as áreas diversas da nossa intervenção, mas a vida tem que continuar e por isso agora não podemos olhar para trás, não podemos mais parar, abrandar, adiar. Portanto, agora é olhos e coração no verão de 2023, está aí à porta, e sermos capazes de vencer. Aquilo que eu dizia há pouquinho, nós, quando esquecermos aquilo que são as nossas capacidades, as nossas limitações, a partir daí Deus vai providenciar. E nós estamos numa fase em que é muito importante nós termos consciência que isto não vai lá sem oração e não vai lá sem colocarmos no centro o próprio Cristo, porque é essa experiência do encontro com Cristo que nós queremos proporcionar no encontro mundial, da Jornada Mundial da Juventude, e por isso estamos a vivenciar antecipadamente a urgência dessa
centralidade de Cristo, do que o Cristo vive, o grande título, digamos, e a grande mensagem que sai do Sínodo dos Jovens. É isso também que nós temos que colocar no nosso coração, nesta preparação imediata, e a partir de agora o Papa pegou no apito do jogo, deu início ao jogo, a bola começou a rolar e agora são 90 minutos, esperámos não ter mais prolongamento, e esperamos também não ter nem faltas, nem penaltis, nem cartões vermelhos, nem amarelos, esperamos que seja um jogo muito, muito fraterno, e de maneira a que nos possamos reencontrar aqui. Quem dera que Deus proporcionasse isso, de nos encontrarmos aqui, agora não por razões de adiamento, mas por razões de estarmos aqui a passar testemunho à nova sede da Jornada Mundial da Juventude, que será em 2020 e não sei quantos. Esperemos que assim aconteça, que estes obstáculos possam ir sendo ultrapassados. Muito obrigado por ter estado no programa CTV7 neste contexto. Muito obrigado, bom domingo para todos. Muito obrigado. No dia em que, de facto, Portugal recebeu os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, tem aqui um passo decisivo na preparação desse Encontro Mundial de Jovens que vai decorrer em Lisboa em 2023. Desejo-lhe um bom resto de domingo e até amanhã, se Deus quiser.